Olá. Boa tarde! Tudo bem, Cris? Tudo e você? Tudo ótimo. Tava te procurando aqui, menina. Eu só te achei como Colin. Você acredita? Não sei por quê. Eu vou dar uma olhada na configuração. Era para estar como Cristina Colim, mas às vezes ela altera no Zoom. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Hoje eu estava comentando no WhatsApp com vocês que é um produto que eu tô apaixonadíssimo. E vou contar por quê. Vocês sabem que eu sou novo no Nacional, eu estou aprendendo, né? Toda semana eu aprendo um pouquinho sobre Nacional, né? E é muito gostoso, coisas super bacanas, diferenciadas, que a gente não tinha um olhar, né? E aí toda essa movimentação do mercado jogou um super holofote no Brasil e está trazendo, assim, surpresas muito bacanas. A TGK, vocês sabem, um dos grandes produtos nossos é África do Sul. Espero que volte a ser África do Sul, né? Mas antes da pandemia era África e a gente tinha venda, assim, diária, muita venda. Bom, veio aí toda essa questão que a gente vive hoje de pandemia e África deu uma enxugada. E eu reencontrei a Cris novamente aqui e ela nos apresentou com detalhes. Eu sempre ouvi do Caimã, na verdade, não que seja uma novidade, mas a gente ouvia, não comercializava e não tinha detalhes, né? Eu fiquei de boca aberta, Cris, estou apaixonadaço, entrou na minha primeiro lugar ali da minha wishlist. A Cris, ela representa o Caimã, tá? Depois, se ela quiser também contar um pouquinho da trajetória dela, fica à vontade, Cris. E ela vai apresentar esse produto que, assim, para nós, TGK, eu tenho certeza para vocês que estão assistindo hoje essa super live, vão se identificar muito com o produto e encontrar uma super oportunidade de venda para oferecer para os seus clientes que gostam desse tipo de viagem, curtem esse tipo de produto, curtem natureza, curtem essa imersão num lugar que traz essa vivência muito, muito próxima. E é um dos produtos que eu quero vender assim, o mais rápido possível, porque eu quero falar dele, tá? A Cris, ela fez uma apresentação para a gente muito bacana na semana passada, e eu já convidei ela para vir essa semana trazer para vocês, tá? Aproveitem muito. Cris, vou deixar com você, arrasa de novo. Se você quiser, tá? Aí fica a seu critério. Como a gente hoje está em um webinar, o pessoal coloca aqui as dúvidas no chat, tá? Como você vai estar apresentando, se você quiser, eu vou anotando aqui. No final, eu passo as perguntas para você para facilitar, tá bom? Tá ótimo, acho que tá super organizado dessa forma. Então, bom, boa tarde a todos. Eu sou Cristina Colim, já vi alguns nomes, alguns agentes conhecidos aí. Muito legal falar com vocês hoje. E agora eu vou mostrar, né? Eu vou falar, na verdade, da Caimã, e vou mostrar para vocês por que o Fábio, né, virou realmente entusiasta do nosso... Calma aí, eu não dei para compartilhar a tela. Agora sim. Por que ele virou um entusiasta do Refúgio Ecológico Caimã? Bom, vocês estão vendo a tela, só para confirmar? Sim, Cris, tudo perfeito. Perfeito, então vamos lá. Bom, o Refúgio Ecológico Caimã, só fazendo uma breve introdução para vocês, ele já tem 35 anos, né, no Brasil, e ele foi um produto pioneiro dentro do que é conhecido como ecoturismo realmente de verdade no Brasil. E acho que uma das questões, né, que fez o Fábio até ficar tão entusiasmado com a Caimã é que ele é uma grande surpresa mesmo para o mercado brasileiro. Porque quando a gente pensa em Pantanal, quando a gente, né, pensa nessa vida selvagem do Pantanal, a primeira associação que nós fazemos aqui no Brasil é com o hotel fazenda, porque é o que a gente conhece por aí, é o que tem por aí, né, para a gente aproveitar. Mas a Caimã está muito longe de ser um hotel fazenda, ela não oferece nenhuma experiência parecida com o hotel fazenda. E a TGK, né, ela realmente se encontrou com a proposta da Caimã, porque a Caimã ela é muito parecida com uma proposta de turismo na África. Na África, uma viagem na África no Brasil. Então, né, eu não tenho como falar de Caimã com vocês
sem antes falar sobre o Pantanal, né? O Pantanal, além de ser a maior planície alagada do mundo, ele é um patrimônio, né? Um patrimônio natural da humanidade, né? Tombado pela Unesco e que está aqui, né? À disposição de todos os viajantes, sejam brasileiros, internacionais, aqui do nosso lado. E o Pantanal, nessa planície alagada, esse patrimônio natural da humanidade, ele é o Pantanal porque ele é definido por 4 estações, tá? Ele tem 4 estações bem caracterizadas. O primeiro período que a gente conhece é o período de janeiro a março, que é o período de cheia, é aquele Pantanal bem alagado, né? Que normalmente é o que nós temos de imagem e referência né, na nossa mente, nas nossas memórias, no que a gente vê na mídia, no que já viu em novelas. E então o Pantanal de janeiro a março é realmente esse Pantanal alagado. Muitas áreas do Pantanal, inclusive nessa época do ano, elas não têm acesso. Tem pessoas que têm fazenda no Pantanal que não conseguem acessar as suas fazendas de janeiro a março nesse período, né? Mas eu destaco que a Caimã, ela está numa localização muito privilegiada na borda do Pantanal, que ela tem acesso o ano todo, tá? Independente da cheia que tiver, ela tem acesso ao ano todo. E depois, né, que a chuva ela diminui nesse período de janeiro a março, né, que as águas que vêm das chuvas da Amazônia, que vêm da chuva do Cerrado, que também contribuem para essa cheia, que elas vão parando de desembocar nos rios no Pantanal, a gente começa a ter um período, abril e junho, que a gente chama de vazante. Nesse período, sabe aquelas imagens que a gente vê também em fotos, em cenas, que vê aquelas arrevoadas de pássaros, centenas de pássaros vindo e pousando nas plantas? Isso é um cenário muito típico dessa época de vazante, porque quando as águas descem, ali na terra, nas plantas, fica cheios de micro-organismos, né? Que são alimentos para essas aves. Então, elas chegam nessa revoada. Depois que essa vazante vai descendo, de julho a outubro a gente costuma ter um período que nós chamamos de seca, né? Que é quando realmente toda aquela água praticamente seca, só ficam as baías permanentes. E a gente tem aquela planície imensa, né? Florido com aqueles ipês rosas maravilhosos que no Pantanal são chamados de piúva. E aí, com esse espaço todo, é quando a fauna sai, né? Porque tem muito espaço para correr, para andar, os cervos, as onças, os jacarés. Então, a vida selvagem, ela tá abundante nesse período de seca, de julho a outubro. Aí, em novembro, começam a vir as chuvas e preparar todo esse Pantanal e todo esse ciclo novamente no próximo ano. Então, todas essas características que eu mencionei, né, essas estações, elas fazem com que o Pantanal realmente seja um santuário, né, que guarda grande parte da biodiversidade. Eu falo não só do Brasil, mas uma grande parte da biodiversidade do planeta. E bom, aonde que a Caimã ela está localizada, né? No Pantanal. O Pantanal ele fica no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a Caimã está localizada no Pantanal Sul, ou seja, no estado do Mato Grosso do Sul, a 236 quilômetros de distância de Campo Grande. Então, para quem for de avião, né, o principal acesso de voo comercial é o aeroporto de Campo Grande. Dali, né, o passageiro ele pode pegar um transfer terrestre com alguma empresa de receptivo local e ir de carro até a Caimã. Esse percurso de carro ele dura 3 horas e meia, 4 horas. Pode alugar um carro também, tá? A rodovia é muito boa. Tem só um período ali de 36 quilômetros de estrada de terra, mas que é ótima essa estrada de terra. E você chega na Caimã. E para aqueles agentes de viagem que têm hóspedes mais exigentes, que têm o seu aviãozinho particular, ou que gostam, né, utilizam de táxi aéreo, uma opção é pegar um táxi aéreo do aeroporto de Campo Grande e pousar na Caimã. Nós temos uma pequena pista homologada que aceita o pouso de monomotor, bimotor e helicóptero. E esse percurso, então, reduz para 1 hora, 50 minutos. Bom, a Caimã ela também está localizada num território imenso, de 53 mil hectares. Mas vocês, né, grande maioria muito urbano, o que é 53 mil hectares? Gente, 53 mil hectares é uma área imensa. 53 mil hectares equivale a 1/3 da cidade de São Paulo. Então, a Caimã, todo o território da Caimã, que é uma propriedade privada, ela tem 1/3 do tamanho da cidade de São Paulo. Ela tem mais do que 20 ilhas de Fernando de Noronha. Tudo isso é a área da Caimã.
Então, ela é uma fazenda particular, um território particular, onde há 35 anos atrás, né, o proprietário resolveu transformá-la em um refúgio ecológico. E nisso, né, a Caimã se tornou pioneira em implementar um modelo de desenvolvimento sustentável que se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é a pecuária, que é a atividade econômica mais importante, né, do Pantanal. A pecuária ela ainda acontece dentro da Caimã, não raro, né? Todos os dias são manejadas lá dentro mais de 3.000 cabeças de gado. Então, sim, dentro da Caimã ainda existe a atividade da pecuária, do manejo do gado. Concomitantemente, ao mesmo tempo, né, acontece o ecoturismo, que é a hospedagem e as atividades que a Caimã oferece para os turistas, para os hóspedes, e também os projetos de conservação. Então, a Caimã, dentro da sua área, abriga diversos projetos de conservação ambiental, dos quais muitos deles os hóspedes podem participar e conhecer também. Bom, e tudo isso, né, também faz com que a nossa missão seja garantir o desenvolvimento sustentável do Pantanal. A Caimã, ela tem esse compromisso, tá? Através da conservação, tanto da sua biodiversidade, quanto da sua cultura e das tradições pantaneiras. E todas essas iniciativas, esses pilares, trouxeram um reconhecimento internacional, né, da qual a Caimã se tornou membro do The Long Run. The Long Run é um selo, é uma instituição internacional, tá, que fica localizada no Reino Unido, e é uma organização que é formada por empresas, né, por diversas iniciativas que se comprometem a aliar o turismo e a natureza de forma totalmente sustentável. E assim os membros, né, todos os membros do The Long Run que tem ao redor do mundo, eles conseguem demonstrar que quando se opera com responsabilidade, cuidado, né, o planeta e o desenvolvimento podem sim coexistir em perfeita harmonia. E um dos compromissos, né, com a questão ambiental, com essa questão do ambiente, muito bonito que a Caimã teve, foi a iniciativa de, em 2019, de pegar 10%, né, da sua área e transformar em uma RPPN. O que é uma RPPN? Né? Uma reserva de patrimônio particular natural, ou seja, é um legado que a Caimã deixa para o mundo, porque essa área, uma vez que é uma reserva de patrimônio natural, ela se torna patrimônio da humanidade. Independente do que acontece com a Caimã, se outras, né, gerações da família herdam e desejam fazer, enfim, outros fins para a Caimã, ou se um dia, né, uma rede internacional se interessa pela Caimã e resolve adquiri-la, essa reserva de patrimônio natural ela é um legado para sempre para a humanidade. Ela vai ficar intocada para sempre, para justamente, né, garantir a preservação e perpetuar o bioma pantaneiro. Então, esse é realmente um compromisso que a Caimã selou em 2019. Essa é uma área, tá, de sobrevoo, só para vocês verem o que é 10% da Caimã de reserva natural, é uma área imensa, uma floresta. E nisso também outra iniciativa muito bonita que nós tivemos na Caimã foi criar, em 2019, uma agrofloresta dentro de uma área que estava totalmente infrutífera dentro da propriedade, né? Nessa agrofloresta, então, a gente fez uma plantação que mistura, né, espécies agrícolas com espécies de árvores nativas, criando um ambiente de floresta mesmo, onde tudo se desenvolve como se desenvolveria naturalmente numa floresta. E dali, dessa agrofloresta, agora a gente começou a extrair alimentos orgânicos, né, que nós estamos compartilhando com a comunidade, com os nossos hóspedes e também com os animais, porque à medida que essa agrofloresta vai se desenvolvendo, os animais vão descobrindo ali que também tem alimentos para eles também. A gente não consegue ainda fazer 100% esse conceito, né, farm to table, mas cada vez mais a gente consegue extrair mais e mais riquezas e alimentos dessa agrofloresta com o intuito, sim, de ela alimentar 100% os nossos hóspedes e a comunidade, né, que vive ali na Caimã. E hoje a agrofloresta também se tornou uma oportunidade de passeio para quem quer conhecer mais, né, sobre como se desenvolve, como se faz uma agrofloresta. É possível ir de bicicleta, com guia, cavalo, enfim.
E bom, e todas essas iniciativas, então, que eu listei acima para vocês, fizeram com que realmente a Caimã se tornasse um paraíso para observação da vida selvagem, né? E eu tenho muito orgulho de falar para vocês que mais de 500 espécies diferentes de mamíferos, répteis, aves, né, cervos, já foram identificadas só no território da Caimã, dentro do Pantanal. Então é aí que a gente começa a fazer essa ligação com a África, né? Porque quando você vai para a África, você vai justamente com o intuito de fazer essa observação da vida selvagem. E é realmente isso que você encontra também quando visita a Caimã. E dentro, né, dos pilares que eu comentei, a Caimã abraça diversos projetos de conservação, né, dentro da sua propriedade. Eu vou mencionar 3 deles aqui para vocês. Né, o primeiro projeto que entrou na Caimã foi o projeto Ararazu, em 1990, né, ele foi criado por uma bióloga, a Neiva, que fica em Campo Grande, e ela, né, ela ficou muito tocada com a questão, né, da extinção que a arara azul se encontra, né, no planeta, principalmente aqui, né, na América do Sul e no Brasil. E ela começou a desenvolver esse projeto da arara azul, que é um projeto de monitoramento dos ninhos das araras para sua perpetuação. E a Caimã foi o primeiro laboratório, né, o primeiro laboratório, a primeira área de conservação do arara azul. E desde a fundação desse projeto na Caimã, a espécie triplicou de tamanho, tá? E com muito orgulho, esse projeto conseguiu tirar a arara azul do nível de extinção e conseguiu hoje, né, colocá-los num nível de vulnerabilidade. Outro projeto muito interessante e muito bonito que tem na Caimã é o projeto On Safari. Esse talvez seja um dos hoje mais conhecidos, né? O On Safari ele foi criado em 2011, há 10 anos atrás, pelo Mário Haberfeld, que é um ex-piloto, né, de Fórmula 1, que também ama a natureza, né, assim como o proprietário da Caimã. E o On Safari ele tem como intuito, né, o projeto fazer a habituação das onças pintadas a veículos de safari, exatamente, né, como é feito na África. E com isso, o On Safari tem incorporado também e reintroduzido muitas onças pintadas em seu hábitat natural, né? Isso começou na Caimã e estão indo agora para outras áreas do Brasil. E abrigar o On Safari, né, na Caimã, nos trouxe o benefício de hoje nós sermos considerados o melhor lugar para se avistar onças pintadas em terra. Nós fechamos ano passado, o ano de 2020, com 98% de sucesso nos avistamentos. E quando eu falo isso, é 100% a onça no habitat natural dela. Não tem alimento escondido para dar para ela aparecer, de usar algum tipo de nada disso. É a onça 100% no habitat natural dela. Então, esse aqui é um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho realmente do On Safari, como você faz a habituação, né? As onças do On Safari, elas são monitoradas por essas coleiras para que eles possam desenvolver uma série de estudos, né, dentro da conservação da onça, dos hábitos, monitorar se elas estão tendo filhotes, em que geração estão, se estão doentes e poder tratá-las, uma série de coisas. E o terceiro projeto que tem na Caimã, o último aqui listado, mas não menos importante, é o projeto Papagaio Verdadeiro. Esse projeto, na verdade, ele tem sede em Bonito, que é um destino que fica muito próximo a Caimã e que eu realmente recomendo que o viajante ele possa combinar os dois destinos, porque eles são muito diferentes e complementares, né? E esse programa, o hóspede ele não tem, como os outros, né, a oportunidade de sair em campo na Caimã, mas a Caimã auxilia, né, na luta da conservação, né, do papagaio, que é uma das espécies hoje mais visadas pelo tráfico ilegal de animais. E com isso, né, abrigando esses projetos, a Caimã consegue trazer um turismo de impacto, né, junto aos hóspedes, porque os hóspedes eles podem participar de atividades em campo, tanto com o Instituto Arara Azul quanto com o Safari. O valor que ele paga para fazer essas atividades, esse passeio, é um valor que entra como doação, tá? Doação direta para que esses projetos possam continuar ativos e perpetuarem, e que nós da Caimã, né, sempre sugerimos que sejam reservados com antecedência, porque uma vez que o hóspede está na Caimã, ele vê e tem vontade de participar, lá nem sempre tem a disponibilidade. Então, a gente sempre sugere que esses passeios sejam reservados com antecedência. E agora, entrando um pouco na parte de hospitalidade,
Eu vou explicar agora um pouquinho como nós podemos receber os hóspedes na Caimã. Bom, esse aqui é um pequeno recorte, né, do nosso mapa, porque 53 mil 53 mil hectares não é tão fácil de mostrar, mas aqui, né, embaixo a gente tem uma arvorezinha, onde seria a entrada da Caimã, onde passa pela pista de pouso, e aí a gente tem duas casas com piscina, né? Esses dois prédios, eles se caracterizam por ser a casa do proprietário da Caimã e o prédio do lado, uma sede da fazenda, né? Uma sede que ainda foi construída muito antigamente pelos ingleses, que já foram proprietários desse território. E ali a Caimã sempre usou essas duas casas ao longo desses anos para hospedar alguns grupos especiais que apareciam quando entravam essas solicitações. A 9 quilômetros de distância, a gente tem uma pousada chamada Baiazinha, né, que tem 6 apartamentos, que a gente sempre recebeu os hóspedes nessa pousada, ou a 13 quilômetros de distância da sede, uma outra pousada chamada Cordilheira, com 10 apartamentos também. Então, essas são as nossas estruturas hoje de hospedagem na Caimã. Falando um pouquinho da pousada Baiazinha, né? A Baiazinha, então, ela é uma casa muito aconchegante, que tem um formato de uma ave de asas abertas, né? E que ela fica de frente para uma baía permanente de águas cristalinas, né? Com vista para essa baía. Nesse período, né, até maio, até o final de maio, nós estamos recebendo, esse período todo de pandemia que a gente tem passado esse ano, nós temos recebido os nossos hóspedes exclusivamente na Baiazinha, aceitando os hóspedes individuais, né, com entradas e saídas em qualquer dia da semana, respeitando sempre um mínimo de 3 noites nos períodos de feriados nacionais. E entre junho e novembro, a Caimã, que é aquele período de alta temporada que eu comentei com vocês, que é o período da seca, a Caimã tem a característica de trabalhar com pacotes fixos, né, de 3 e 4 noites. Então, seriam pacotes de quinta a domingo, 3 noites, e de domingo a quinta-feira, 6 noites. A Baiazinha, além de atender atualmente os hóspedes individuais, ela também pode receber os hóspedes como uma private villa, que é um conceito onde ela vai passar a atender exclusivamente a partir de junho, né? Onde um grupo de amigos, um grupo de família, né? Um grupo de família pode alugar a Baiazinha por completo, né? Toda a sua estrutura e funcionar como uma casa privativa, onde todos os quartos e as áreas sociais da pousada ficam disponíveis para um único grupo e que eles têm também, né, como benefício ter carro e guia exclusivos para fazer o atendimento destes hóspedes durante a hospedagem na Caimã e levá-los para os passeios. Isso são um pouquinho, né, da vista da Caimã, então da Baiazinha, né, essa vista para a Baía que eu comentei, a sala de estar, tudo muito aconchegante. São 6 apartamentos, né, todos dotados com ar-condicionado, ventilador de teto, chuveiro aquecido, né, lençóis de puro algodão com travesseiros de pluma, tudo que vai garantir muito conforto para os hóspedes depois de um dia de aventuras e expedições, né, pelo Pantanal. Todos os quartos da Baiazinha, eles têm esse terraço externo, né, com rede, que é uma coisa extremamente pantaneira. Algumas imagens, né, do que seria a Baiazinha. E assim, vários cantinhos que você pode chamar de seu, aproveitar durante o dia, né, num retorno de passeio, um mirante. E a nossa segunda pousada, a Cordilheira, ela também pode ser usada como uma private villa, né? A Cordilheira, ela fica numa área que muda conforme a estação, né? Ela fica entre uma área de mata e uma vazante, então na época de cheia fica uma grande baía ao redor da cordilheira e na época de seca ela fica com uma grande planície extensa ali aberta na sua paisagem. A cordilheira, ela se caracteriza por ter 5 suítes, tá? Suítes eu falo porque ela é montada com quarto e sala. E todos também são dotados de ar-condicionado, ventilador de teto, enfim, todo o conforto, né? Água aquecida, chuveiro aquecido, enfim, todo o conforto para receber também os hóspedes depois de um dia de aventuras pelo Pantanal. Né? Um pouquinho das áreas comuns. E a programação, né, as atividades que a Caimã oferece. Né? Eu falo que o valor da diária da Caimã, ela entrega uma experiência completa para os hóspedes. Né? Primeiro porque ele já entrega, claro, todas as refeições. Né? Nós já
seja private villa ou não, né, hóspedes individuais, na nossa diária está incluso café da manhã, almoço, jantar, todos os lanchinhos, né, que são levados durante os passeios, bebidas não alcoólicas, tudo isso está incluso na diária, e somente o consumo de bebidas alcoólicas é cobrado à parte. E por que também, né, é completo? Porque a Caimã ela já entrega uma série de atividades e passeios dentro do seu valor de diária. Então, como na África, né, o nosso principal passeio são os safaris. E como na África, devido às altas temperaturas do Pantanal e da movimentação da vida selvagem, os passeios também se caracterizam por sair cedo de manhã, por volta de 6h30, 7 horas. Então, se toma um café da manhã levinho, né, com um pedacinho de bolo, um cafezinho, uma fruta, sai para passeio, volta, e aí então toma-se realmente o café da manhã, fica na pousada para almoço e depois uma outra atividade que pega o final da tarde e à noite. Então, safari fotográfico, jeep safari, né, que é o safari off-road, a focagem noturna, que é o avistamento dos animais à noite. Eu fiz mesmo um avistamento maravilhoso de tamanduá bandeira à noite, assim, comendo as formiguinhas, que foi inesquecível para mim. Passeio de canoa canadense na nossa Bahia, a gente costuma fazer geralmente no fim da tarde, onde você pega um pôr do sol maravilhoso, trilhas, né? E um tour Caimã, que é um tour que mostra um pouco, né, da cultura e das tradições do Pantanal também. E por que não? Também dentro do nosso leque de atividades, muitas vezes a gente realiza também um grande, né, churrasco pantaneiro, com músicos, viola e o tradicional realmente churrasco pantaneiro. E todos esses passeios, né, todas essas atividades que a Caimã entrega, eles são acompanhados por guias, né, naturalistas, graduados, bilíngues também, né, e também por um guia nativo, local, que conhece profundamente a região e pode trazer um pouco das informações e dos hábitos locais, junto com o conhecimento. E claro, né, a Caimã também adora entregar eventos surpresas, né? Eles estão sempre, claro, sujeitos ao tempo, à capacidade e época do ano, mas são momentos mágicos, né, inesquecíveis que os hóspedes podem vivenciar no seu período de hospedagem na Caimã. E um atrativo que eu falo que é um atrativo à parte, um dos mais maravilhosos que eu vi é realmente o céu do Pantanal, né? O céu do Pantanal é um dos céus mais maravilhosos que eu já tive a oportunidade de ver. Eu nunca vi ainda a aurora boreal, mas eu digo assim, as nuances de cor, vermelho, laranja, roxo, amarelo, são assim maravilhosos. Então eu falo que o céu é um atrativo à parte na Caimã. E uma novidade, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu já compartilhei com a TGK, é que agora em 2021 a gente vai estar com uma novidade na área de hospedagem. Lembra no mapinha, no primeiro corte do mapinha que eu mostrei para vocês, aquelas duas primeiras casas ali que está com um círculo em volta, onde eu comentei que tem a antiga casa do proprietário e a sede da fazenda? Então, essa área ela está sendo totalmente reformada. O proprietário da Caimã decidiu fazer essa reforma no ano passado, já que veio essa pandemia e a gente teve que ficar um período fechado. Então, ele está fazendo uma grande reforma nessa área, onde esses dois prédios, né, da casa do proprietário e da antiga sede, se torna um complexo de 18 quartos que vai se chamar Casa Caimã. Essa Casa Caimã, assim como as propriedades na África, né, ela vai ter todo um cercamento em volta dela para proteger da vida selvagem, né? Isso vai dar muito mais mobilidade para os hóspedes que vão poder fazer caminhadas nessa área, vão poder circular muito mais, porque como eu comentei, a gente teve 98%, né, de avistamento de onças ano passado. Então, se realmente eu falo, não são as onças que estão no nosso ambiente, somos nós que estamos no ambiente das onças e no ambiente dos outros animais. Então, esse cercamento vem justamente para, né, fazer um aproveitamento melhor dessa área. Então, com o intuito da inauguração da Casa Caimã, em junho, é trazer realmente a experiência de hospedagem a outro nível. Então, a gente, né, aqui é uma área que a gente tem de frente para a Bahia, de onde saem os passeios de canoa, né, isso já no novo conceito da Casa Caimã. Então, onde os hóspedes têm essa maleabilidade e flexibilidade de circular sozinhos. A gente vai estar com 18 apartamentos, né, onde são todos 18 suítes,
né? Onde a gente vai separar em 3 categorias: 14 suítes, porque é um quarto com sala integrado, bem espaçosos, confortáveis e aconchegantes. Aí nós vamos ter 3 suítes superiores que podem se tornar triplo, para acomodar uma criança no quarto de 8 a 12 anos, junto com os pais. E para os hóspedes, né, que gostam de bastante espaço, de realmente um super apartamento, nós temos uma suíte master de 80 metros quadrados, que fica num dos andares superiores, com vista a 360 graus da propriedade, onde você tem quarto, sala, closet, enfim, né? Ainda um maior conforto para se hospedar. E com esse complexo todo reformado, o que a gente quer trazer é mais espaço e livre circulação para os hóspedes, oferecendo assim ainda mais privacidade de conforto e lazer. E isso cai muito de encontro, né, à vinda dos turistas brasileiros para Caimã, né? Porque o brasileiro ele gosta desse momento de indulgência, né? Então, se em algum momento o hóspede já fez um safari, né? O brasileiro tem muito isso. E às vezes ele fala: não, hoje eu não quero fazer o safari, hoje eu quero aproveitar um pouco a piscina, relaxar, de noite eu faço atividade, ele faz. Então a gente acaba trazendo muito mais flexibilidade nesse conceito da nova Casa Caimã. Então, bom, o Pantanal espera vocês na Caimã, né? E o Pantanal espera os clientes de vocês na Caimã. Muito obrigada pela apresentação. Cris, que produto, hein? Meu Deus do céu! Tem umas perguntas aqui que eu já vou fazer para você, tá? Só um comentário aqui para o pessoal. Gente, ofereçam esse produto. A Cris estava comentando comigo na semana passada que assim, o maior público que consome este hotel, este destino, ainda são o pessoal de fora, né? Os nossos amigos vêm de fora conhecer o nosso Brasil, né? O brasileiro, assim, se a gente falar assim, né, em linhas gerais, ele gosta muito de praia. Nós somos um país banhado, né, por praias. Então, logicamente, faz muito parte do nosso gosto. Mas nós da TGK e alguns de vocês sabem como eles procuram estes destinos fora. E a gente leva eles muito fora. Vou abrir uma aspa aqui, tá, Cris? Desculpa. Exótico. Exótico porque sai do nosso comum. Como a Cris falou, nós somos urbanos, né? Sai asfalto, é avenida, é trânsito, etc e tal. Então, o brasileiro tem muito interesse por esse tipo de viagem e, às vezes, eu me incluo até nessa lista, esquecemos de oferecer esse paraíso que nós temos aqui no nosso país, né? Então, ofereçam, tá? Semana que vem, a gente preparou um programa para apresentar para vocês, tá? Então, semana que vem eu vou mandar aquele tradicional carrossel de fotos para vocês postarem nas redes sociais, o e-mail marketing bonitinho, tá? A gente está preparando isso para vocês, perdão. Mas ofereçam, eu tenho certeza que vai fazer sucesso, tá? Cris, algumas perguntas aqui bem interessantes. Criança, existe uma idade mínima que o refúgio aceita? Como que é? Exato, tem sim. Porque como se assemelha a um produto de África, né? Então a gente tem um mínimo de 8 anos, tá? Que a Caimã aceita. Até porque é muito essa questão da observação da vida natural. E as crianças pequenas, elas não têm paciência de ficar no carro de passeio, fazendo a observação, né? As altas temperaturas, os passeios costumam sair muito cedo, às 6h30 da manhã. Então, nós pedimos para crianças a partir de 8 anos. Porém, quem tiver crianças menores e gostariam de fazer, no conceito de private villa é possível. Porque como você está com uma private villa só para você, com carro e guia exclusivos só para o seu grupo fazer o passeio, então na private villa são autorizadas crianças de qualquer idade. Porque se a criança cansou, vocês podem voltar com o carro, pode ficar com alguém na pousa. Enfim, vocês podem remanejar como quiserem. Então na private villa, sim, aí nesse conceito qualquer idade é possível. Tá. Uma coisa até interessante que perguntaram aqui. Quando tiver a Casa Caimã funcionando, né, a Baiazinha Cordilheira vai ficar só realmente private villas, né? Mas o pessoal que estará lá nas private villas vai poder usar a estrutura da Caimã? Você já tem essa informação? Não vai utilizar, porque você já tem uma estrutura de lazer ali, e assim, o deslocamento não é perto. É longe, né? É longe,
que seja a Baiazinha 9 quilômetros, ainda são 9 quilômetros em estrada de barro, onde tem ainda um limite. Então, assim, não... E o conceito de quem está na Private Villa é querer estar ficando mais ali mesmo, né, com o seu grupo. Então, não é possível compartilhar as áreas, né? Tem toda a parte de refeição, tudo isso aí é feito na própria Private Villa, onde vai ter um chefe, um host, né, à disposição, que vai na Private Villa fazer todas as refeições para você, o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Então, você já vai ter toda essa estrutura pronta, não é necessário ir até a Casa Caimã. Tá, bacana isso. Eu achei bem interessante essa pergunta. Os cavalos você tinha falado na nossa apresentação, né? Uma lembrança, sempre foi grande solicitação do público, né? O passeio a cavalo. Então, agora com a inauguração da Casa Caimã, nós vamos ter os passeios a cavalo à disposição também. Ótimo, então, faz muito sucesso. Lá é muito sucesso mesmo. Então, os passeios a cavalo vão fazer parte da nossa programação agora regularmente. Tá bom. Bom, quando alugada em Private Villa, ela tem um valor por diária e não por pessoa. Estou correto ou é por pessoa? Isso, aí a diária não, aí a diária pelos 6 apartamentos. Então, pelo complexo. 4, você está alugando o complexo. Então, é o aluguel de uma vila mesmo, é o valor de diária pela estrutura toda. Tá bom. Só ratificando aqui, que o pessoal também perguntou, pessoal, é pensão completa o sistema de alimentação, e depois eu vou te deixar uma pergunta, tá? Somente as bebidas alcoólicas que é cobrado à parte de acordo com o consumo, tá? Cris, uma coisa que eu não lembro, é buffet à la carte? Como que é o sistema do almoço e jantar? É buffet. Hoje, buffet. Claro, né, a gente tem todo o cuidado com álcool gel, as pessoas, né, têm que usar a máscara, enfim, para se servir, mas eu vou ser muito franca com vocês. A gente mora aqui em São Paulo. A la carte não dá certo no Pantanal, gente. Jura? Isso não fica 5 estrelas como a Caimã entrega. Então, atualmente a gente tem montado, né, com um distanciamento, mas sim, ainda o serviço é buffet. Vou ser muito franca com vocês. A gente não tem essa agilidade de serviço e salão para fazer um à la carte bacana. Uma pergunta que fizeram aqui que eu adoro, né? Que é mais ou menos o número de hospedagens que a gente indica. Vou deixar com você. Eu tenho o meu na cabeça aqui. Oi? Número de noites para, assim, fazer os passeios... E também fazer um safari o Ararazu. Bom, vocês viram que já é um percurso longo, né? Para chegar na Caimã já é um deslocamento longo. Então, assim, realmente eu não acho que vale a pena menos que 3 noites. Então, realmente de 3 a 4, principalmente se fizer os programas, né, de conservação que eu realmente incentivo, porque eles são realmente transformadores, né? O Ararazu e o On Safari. Aí eu recomendo pelo menos as 4 noites. Acho que 4 noites é o ideal. Eu mandei para vocês a gente sempre coloca uma sugestão de roteiro no site da TGK. A gente coloca ali que assim, é a vitrine a partir de, né? Então a gente tem ali um programinha de 3 noites, né? Que é o mínimo para começar a brincadeira, né? Eu ficaria 4, 5, enfim. E lógico, a gente pode personalizar, é só uma primeira opção para vocês, tá bom? Gente, ratificando também aqui, todos aqueles passeios que a Cris comentou estão inclusos na diária, exceto o On Safari e o Ararazu, correto? Correto, porque On Safari e Ararazu, você paga uma participação, mas ela é direta para os projetos, é uma doação. Esse dinheiro nem passa pela Caimã. Então, se ele é pago antecipadamente, já é feito direto na conta bancária dos projetos, tá? E se ele for pago na Caimã, é direto na máquina de cartão de crédito dos projetos também. A gente não tem nenhum envolvimento, é um valor 100%, é uma doação 100%. Você tem ideia desses custos, ô Cris, mais ou menos? Você tem ideia do custo? O Instituto Ararazu, meio período, né, uma manhã como um biólogo fazendo monitoramento de ninhos e de araras, é R$500 a experiência. E o Ararazu, o On Safari, se eu não me engano, o passeio regular, ele começa, que é um dia todo, né, um full day experience. Claro, você para almoçar, tem os descansos, mas é que tem uma coisa que você conhece um pouquinho do projeto de manhã,
sai, claro, para ver onça, né? Porque é uma oportunidade de safari diferente do safari da Caimã, né? Você sai, eu falo que é quase a caça, né? Claro que a gente não vai caçar onça, mas eles têm um monitoramento, então eles têm uma antena e você vai e aquilo começa a apitar. E, não, e melhor é quando você vê a onça e ela se camufla na natureza e aparece de novo. Então, tem uma oportunidade de ver onça ainda de manhã, depois de ver todas as questões do projeto, que são interessantíssimas, as questões das filmagens com as câmeras track, tudo isso, a reinserção de onças no meio natural. Mas aí você tem, depois, no fim do dia, a oportunidade de sair à noite, né? E fazer um safari de dia e à noite é totalmente diferente. À noite, os sons da natureza são outros, né? E aí você também se você não avistou de manhã, você tem a chance de avistar no final do dia, e um avistamento noturno é completamente diferente, né? São emoções bem diferentes. Pessoal, lembrando que a gente recomenda reservar isso antes, tá? Para não ter problema lá de disponibilidade, tá bom? É importante. Cris, agora eu tenho uma pergunta assim, essa eu não responderia nunca, ainda bem que você está aqui comigo, viu? Também não sei se você sabe, mas assim, em termos de quantidade de animais, assim, dá para a gente falar Pantanal Sul ou Norte, o que tem mais riqueza de quantidade de animais? É Não, difícil. é muito difícil, assim, é uma riqueza incrível. Aves são milhares, tá? Milhares. O Brasil, ele só não é campeão em número de avistamentos de aves em birdwatching por nós não temos a cultura de desenvolver aqui. A Colômbia está em primeiro lugar, mas assim, eles têm 3 avezinhas a mais, só que nós, em espécies diferentes. E não tem, assim, as onças elas estão pelo Pantanal todo, né? Mas é claro que numa área onde você faz conservação, como é a Caimã, hoje eu falo, é muito difícil você não avistar uma onça lá. Arara azul é impossível, é impossível. Só se for Você vê daltônico. arara azul em algum momento, é impossível, assim, na frente da casa da gerente geral, ali na propriedade, elas param em bando de 10, assim, né? Você vê, e elas sempre voam em duplas, né? Porque elas são monogâmicas a vida inteira, até o final da vida. Elas andam com o mesmo par. Então, você sempre vê em dupla. E aí você vê várias, assim. E jacaré, então, é de monte, né? Porque caimã é o nome da espécie de jacaré do Pantanal, por isso que a caimã tem o nome de caimã. Então, quando você faz o passeio de canoa, o jacarezinho tá ali do seu lado. Gente, não acontece nada, tranquilo, tá? Ele não ataca, isso é coisa de filme de terror. Então, você tá ali na canoa, ele tá ali, ele tá alimentado, ele come peixinhos, tá? Ele não é devorador humano e o caimão não é um jacaré grande, não é um jacaré pequeno, mas ele tá ali do seu lado. Quando você faz os passeios, você vê eles pelas baías, pode ver um cruzando a estrada. Então, assim, você vê muita coisa, né? Um dos bichos que mais me impressionou foi o tamanduá-bandeira, que é enorme, é uma coisa extremamente brasileira. E eu saí um dia inteiro e eu falei, eu quero ver tamanduá-bandeira. A gente foi até para a área onde tem os cupinzeiros enormes, que eles foram, e eu não consegui. O bichinho estava escondido, fugia de mim, não conseguia ver o tamanduá-bandeira. À noite, voltando da canoagem, fazendo focagem noturna, a gente deu de cara com o tamanduá-bandeira na frente da vila da comunidade, maravilhoso fazendo, assim, isso eu fiquei muito impressionada. E os cervos, né? Os cervos são as espécies de veados, né? Então a gente vê aqueles enormes, tem espécies diferentes. Eu até vi uma família, né? O veado pantaneiro, aquele com a galhada grande, a esposa, o filhinho, assim. E eu não vi, eu queria ter visto, mas os hóspedes que estavam comigo da última vez que eu fui, eles viram uma onça caçando uma ema. E aí alguém fez algum barulho que assustou a onça, e aí a onça correu subindo para a árvore, aí não arrematou a cena, sabe, de ela calcanhar. Não arrematou o lanche. Assim, você vê a natureza como ela é mesmo, assim, 100% natural, claro. Né? Sim. Então, assim, gostei muito, mas os cervos me encantaram muito, assim. Cris, eu acho que você falou bastante do safari e acabou de comentar mais ou menos o preço da experiência. O On Safari, se eu não me engano, a regular, né, um dia de experiência, falando que era um dia, me estendi. Em torno de R$1.000, alguma coisa assim. Tudo por pessoa, né? Isso.
Tá. O Cris, uma coisa muito bacana que perguntaram aqui também, né, que a gente está falando de alimentação e coisa e tal, de gastronomia, e a buffet, como você comentou, os nossos amigos veganos, vegetarianos, a gente consegue manejar para ter esse tipo de alimentação? Super, até caché, viu? Uhum. Kasher Só nos também. avisar também, mas é só nos avisar com antecedência. Porque a Caimã, né, eu falei, 286 quilômetros de Campo Grande, você pega 36 quilômetros de estrada de terra, uma estrada de terra é ótimo. Mas Uhum. está num ambiente, gente, selvagem e distante. A cidade de Miranda, que é uma cidade pequena, é 1 hora. Então, assim, não quer dizer que você vai achar, por exemplo, comida kasher lá, você não vai achar. Então, a gente faz tudo, mas a gente só precisa se preparar antes, saber. Uhum. Então, assim, né, intolerância a glúten, lactose, veganos, e tem cada vez mais, né? Isso cada vez é mais comum. Então, assim, a gente atende a todo o tipo de restrição. É só nos avisar com antecedência que a gente se prepara. Beleza. Acho que eu tenho só mais uma última. Gente, o Arara Azul são R$ 500 por pessoa, tá? Quem não anotou? Só para o pessoal entender a dinâmica da hospedagem lá da Caimã, tá? E das atividades. É um passeio de tarde, um de noite, ou alguns são full day? Como que é a dinâmica? E outra coisa que perguntaram aqui também. Tem que escolher antes o passeio que ele vai fazer, no dia? Como que é a dinâmica? Não, os passeios eles já estão inclusos, por isso que nós trabalhamos nos pacotes regulares, né, de 3 e 4 noites. A gente gosta só de saber qual é a expectativa, né? Uhum. Porque se a pessoa já comentar que tem interesse em canoa canadense, já tem uma grade para atender os hóspedes, mas a gente realmente faz um esforço maior em questão de tempo, caso chova alguma coisa, para privilegiar essa atividade. Mas o menu já é criado mesmo pela nossa equipe de lazer, pela nossa equipe de guias. E aí, mesmo que seja full day, é uma atividade de manhã, sempre 6h30 até mais ou menos umas 10h30 da manhã. E depois começa novamente às 4h30 da tarde. Normalmente elas duram de 4 horas, uma atividade mais ou menos, né? 3h30 vai depender. Então, passeio de cavalo, claro, dura menos, né? Só alguém está muito acostumado a ficar 4 horas ali montado no cavalo. Mas essa programação ela já é pronta, já é entrega pela nossa equipe. E a gente trabalha de acordo com essas expectativas que os hóspedes já demonstram para a gente. Gostamos de fazer sempre algo bem personalizado, por isso a gente gosta que vocês passem essas informações para a gente com antecedência. Mas já é um calendário montado pela nossa equipe. Lá tem muita flexibilidade, tá? Então, sim, se você tem até interesse em ver o manejo do gado, alguma coisa assim, a nossa equipe sempre tenta aproveitar, né, esse momento e incluir alguma coisa diferente na programação. A equipe é muito boa nisso. Só uma última pergunta, Cris. Com relação à capacidade das acomodações, me parece que você comentou que, no geral, são 2 adultos e um CHD que comporta. E uma pergunta que o pessoal tem comentado aqui, se existe acomodação, por exemplo, para 3 adultos, um triplo. Não, é mais para pais e criança mesmo, porque Tá. daí é um triplo com cama extra, não é um apartamento que já vem com as 3 camas, né? Para ficar confortável, né? Para ficar confortável mesmo. Né? Então, a gente sugere 2 apartamentos, um single e um duplo, no caso de adultos. Perfeito, Cris. Acho que é mais ou menos isso. Eu quero muito ir para lá. Sim. Pessoal, brigadão pela audiência novamente, de todos, tá? Sabe o pessoal só que pediu aqui, o pessoal sempre pede, se você puder colocar o seu e-mail depois aqui no chat, às vezes eles querem pegar alguma recomendação, Vou colocar aqui para você. alguma dúvida direto, enfim, é bom deixar aí, o pessoal gosta, tá?
Pessoal, muito obrigado. Então, a Cris vai colocando aí o contato dela, tá? Meu conselho para vocês de amigo, ofereçam muito, é um mega produto. Eu sabia que era bom, mas eu não tinha idade que era super bom. Eu tenho certeza que vai fazer um super sucesso, que vai juntar a natureza, que hoje, mais do que nunca, né? Nós aprendemos que é super necessário para a nossa vida. Ali é o nosso lazer, essa região de natureza, de selvagem, de avistamento de animais, aprender um pouquinho sobre a vida, né, que está ao nosso redor, sair do mais do mesmo, né? Eu tinha um negócio com passageiros, só queria ir para Disney ver o Mickey, sabe? Gente, tanta natureza, vamos sair respirar. Então, eu acho que hoje, mais que tudo, é o momento da gente oferecer. Às vezes, o pessoal não tem esse conhecimento, tá? Muito obrigado, então. Depois eu mando o nosso material de marketing para vocês, assim que ficar pronto. Cris, brigadão pelo seu tempo, tá? Pelo segundo treinamento aí para nós. Maravilhoso. O primeiro foi bom, o segundo foi excelente. Espero que a gente, assim, faça muitos negócios, manda muito brasileiro para conhecer esse paraíso, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço virtual para todos. E a Caimã, né, o Pantanal, espera todos vocês e todos os seus hóspedes lá na Caimã. Tá joia, Cris. Fica com Deus, pessoal. Tchau, uma boa tarde, até quarta que vem. Até mais. Tchau, Cris.